Olá, profs lúdicos do meu Brasil, Zil, mais uma noite. Tudo bem com vocês? Olá, Duda. Tudo bem, Daniela? Oi, Milena. Lucima, Jaqueline. Boa noite, pessoal! Mais uma vez nós estamos aqui para conversar, bater um bate-papo, né? Esses dias de quarentena é tão bom a gente conversar, né? Para esparecer um pouco a mente. Como é que vocês estão por aí nessa quarentena? Como tem sido para vocês? Tem dias que pra mim é tranquilo, mas tem dias que dá vontade de sair gritando igual uma doida. Ah, quero ficar livre! Vocês já passaram por essa fase? Ou só eu que tô assim? Hoje mesmo, gente, como eu queria sair de casa, meu Deus! Às vezes é agoniante, né? Pois bem. Boa noite, Patrícia. Vamos chamar então a Milena para a gente conversar com ela. Oi, Milena! Olá, tudo bem? Tudo jóia e Tudo você? jóia também. Como é que tá a quarentena aí pra você? E tem dia que é mais complicado. Eu tenho uma filhinha de 4 anos, né? Então, assim, acaba sugando um pouco da energia. Aí você tem que, né, dar um jeito na criança, na profissão que ainda tá lá junto com você, na casa. É difícil, a gente vai tentando. É verdade. Tô doida pra acabar esse negócio logo, minha irmã. Não aguento mais. Eu também. Mas eu fiquei sabendo que você está dando aulas online, é verdade? Sim, estamos dando aula online. E como é que tem sido essa experiência pra você? Conta pra gente. Ai, é bem bacana, porque eu acho que os pais também, a partir do momento que eles se colocaram para fazer junto com o filho, a minha turminha é uma turminha de 5 anos, né? Então eles não conseguem fazer tudo sozinhos. Acaba precisando do auxílio do pai, da mãe, né? Do responsável naquele momento. E os pais estão bem participativos, eu percebo que eles entenderam como funciona de fato a educação infantil, que não é apenas dar uma atividade, precisa de todo um contexto, um material elaborado para que chegue no resultado que a gente espera. Então, eu percebo que os pais, eles aceitaram bem essa proposta. É lógico, né? Tem aqueles que ainda têm um pouco de dificuldade, você acaba chamando, conversando, olha, mamãe, papai, tá dando certo, precisa de um auxílio. Mas tá bem bacana, tá bem receptiva, as crianças também respondem, manda vídeo, é bem bacana. Como é que funciona aí a comunicação de vocês com os pais Eu tenho um grupo de nesse WhatsApp, período? eu tenho um grupo de WhatsApp com todas as mães e os pais da minha turma. Aí, para mandar atividade, eu faço a elaboração do vídeo, do contexto que vai ser trabalhado e envio para eles nesse grupo, que é um grupo fechado, onde só eu tenho acesso para falar, para que não fique muita conversa paralela e as atividades se percam no caminho, que é o que estava acontecendo. Eu iniciei as atividades online dia 23, eu acho. Dia 23, se eu não estou enganada. Então, começou, eu mandava, aí 5 pais falava, 2 crianças fazia, aí mandava foto, e acabava que meio que se perdendo, muita gente falando. Então, eu mantenho esse grupo fechado, onde no período da manhã eu mando a atividade, e criei um grupo paralelo só para as crianças poderem postar, mandar os áudios, contar como está fazendo, porque eles gostam de dar esse feedback para a gente, né? Não é só mandar a foto. Então, Que legal, as crianças têm comunicação também entre elas. eles se conversam, manda vídeo, manda foto, é bem bacana. Ai, que legal. E você não teve nenhum problema, assim, nenhuma dificuldade em relação às famílias delas reclamarem ou ter alguma confusão, assim, né, no Sim, no grupo? começo, algumas mães acabam reclamando, principalmente porque, não sei na cidade do pessoal, mas aqui na minha cidade, muitos pais não pararam de trabalhar, continuaram.
Então teve que Ah, exatamente. Tem lugares na minha cidade que o pai não parou, empresa não parou. As empresas estão funcionando, supermercado, farmácia. Então, alguns pais, filhos de enfermeiros que trabalham, então teve essa sim. dificuldade. Qual tempo eu vou ter para fazer, sendo que eu também estou trabalhando? Então, era um dos questionamentos. Por ser uma escola particular, alguns questionavam: nossa, mas vai acontecer a mensalidade também? E aí a gente foi conversando, explicando que não era uma situação que nós decidimos, né? Que o colégio decidiu. E sim, por ser uma pandemia, é algo de força maior que a gente tem que se adaptar ao que está acontecendo no momento. E que essa é uma forma da gente se manter próximo à criança, para que ela não caia no esquecimento. Eles são pequenos, né? Então, para que a gente tenha esse contato com a criança, para que eles saibam que não estão em férias, né? Que tem o momento da atividade. Então, no começo, teve alguns casos, mas conforme você foi conversando, mostrando e orientando, eles foram acalmando. É questão de acalmar os papais e as mamães. Muito bem. E para você, como é que foi essa experiência de dar aula online? Você já tinha feito aula nesse modelo ou foi tudo novo para você? Conta um pouquinho para a gente como foi esse Para processo. mim, fazer a aula foi novo, né? E de imediato eu falei: olha o jornalismo no sangue, né? Não tem como fugir. Tá me mostrando que eu já aprendi isso uma vez na vida. Mas, assim, eu tenho muito conteúdo já há um tempo dentro dessa turma. Eu trabalho há 12 anos com a mesma turma. Então, tenho um certo conhecimento que acaba me dando uma vantagem para eu saber exatamente o conteúdo da turma. Então, na verdade, eu fui adaptando situações que eu fazia em sala para o que eu faço hoje, né, pelo vídeo aula. Fui adaptando. Muito bem. E você tem algum exemplo aí para mostrar para a gente? Tenho. A princípio, o que eu posso dar de dica para os profs e para as profs, né, é o seguinte. Quando você vai montar uma aula, uma videoaula, é interessantíssimo e muito importante que você saiba que essa aula está sendo para a criança e não para a mãe e para o pai. Por quê, Mi? Se eu for montar uma aula para a mãe e para o pai, eu simplesmente vou gravar um áudio e explicar para essa mãe o que é para ser feito, que não é a proposta da videoaula. A videoaula é para a criança entender o conteúdo. Então, de imediato, a princípio é montar a aula pensando que quem vai assistir o seu vídeo é a criança. Esse vídeo não pode ser longo, porque eles acabam, né, dispersando. No máximo 2 minutos. O que eu costumo fazer, quando é um conteúdo extenso, dividir os vídeos por etapa. Hoje eu vou mandar a primeira etapa, que é essa atividade. Amanhã nós vamos trabalhar a segunda etapa. Eu vou dar uma sugestão para vocês, que eu trabalho na minha turma, que é um material de matemática. Na minha sala, como que eu faço? Além de fazer a contação da história, a história se passa num castelo, onde a princesa é muito gulosa. Então, eu tenho todo um cenário na sala, eu fecho a parede, eu tenho um castelo enorme, depois eu mostro para vocês as fotos. E aí as crianças fazem um banquete, né? Porque o castelo existe um banquete. Então, as crianças vão e fazem esse almoço na escola. Dessa maneira, eles acabam se aproximando do conteúdo. Como no momento não era permitido, eu precisava de um castelo. Mas o meu castelo estava na escola trancado. Então, o que eu fiz? Na verdade, o meu marido que desenhou, porque eu não sou boa para desenho. No papel mesmo, nós fizemos a construção de um castelo. Ele fez no papel e eu pintei com lápis colorido. E eu montei os personagens para trabalhar com as crianças. Então, era a princesa Josefina e o cavaleiro Dom Brioche. O personagem eu fiz de papel, pintei e colei no EVA. É tudo no improviso. Eu deixei todos os meus palitos na escola. Então, eu coloquei um lápis que tinha no estojo da minha filha. Então, através dessa história, eu trabalhei com eles na matemática. Então, a história conta de uma princesa que era muito gulosa e que ela nunca estava satisfeita, que ela sempre queria mais. E o cavaleiro Dom Brioche resolveu ajudá-la. Então, ele procurou um livro de receitas. Nesse livro, ele achou 15 receitas de salgado e 5 de doce. Partindo daí,
eu fui trabalhando a matemática. Olha, nessa atividade nós vamos fazer a contagem das maçãs. Quantas maçãs tem nessa cesta e quantas maçãs tem nessa cesta? Então, é um conteúdo de matemática, mas foi adaptado. Na escola, eu tenho pronto. Porém, eu não tenho opção de ir na escola buscar. Então, a gente se adapta à realidade. A minha foi fazer o personagem e fazer esse castelo que meu marido fez e ficou muito legal. As crianças adoraram. Mandaram um áudio. Nossa, Jamie, que castelo lindo! Aí você responde, é o castelo da princesa Josefina. Então, assim, partindo disso, você trabalhou a matemática. Então, eu trabalhei 3 dias com eles nesse contexto da matemática. Então, é muito importante que a gente entenda que a aula não é para o pai e nem para a mãe, e sim para a criança. Outra sugestão que eu tenho... Rapidinho. Perguntaram aqui se as aulas que você dá são ao vivo ou são gravadas? Não, são aulas gravadas. Eu gravo ela no período da manhã e já mando para as crianças. Eu não consigo fazer ao vivo, porque o meu marido ainda está trabalhando. E eu tenho uma filhinha de 4 anos. Então, assim, para gravar ao vivo com ela, eu dependo que ele também esteja para estar com ela nesse momento. Então, eu faço a gravação, mando para as crianças, mando o vídeo, eu faço toda uma encenação. Eu coloco coroa, eu me transformo em princesa, e eu conto a história, eu mostro o cenário. Então, eles acabam ficando envolvidos com a aula. Muito bem. Pode mostrar a segunda dica. A segunda dica que eu tenho para vocês é assim, pessoal. A gente, quando pensa em aula, nós, professores, às vezes, voltamos ou para matemática ou para o português, né? A linguagem. Ou é as letras ou são os números. Nessa fase que as crianças estão, né, iniciando a educação infantil, eles, às vezes, se cansam do mesmo conteúdo. Então, uma dica que eu sempre dou para os profs também é alterar, fazer uma atividade diferente. Semana passada, eu tenho uma professora que nós trabalhamos juntas. Ela tem uma salinha de 4 e a minha salinha de 5. Então, nós combinamos, vamos montar uma atividade junto? Você grava na sua casa, eu gravo na minha e a gente faz um vídeo, que é o final. E ficou muito bacana. Nós trabalhamos a atividade da pulga, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6. É uma atividade bem bacana, que você conta um trechinho. E as crianças fizeram um registro com o feijão. Então, eles trabalharam a parte da psicomotricidade com o feijão. Então, também foi uma atividade diferente. Nós fizemos a pulga de fantoche. Eu contava com a pulga, ela contava com a pulga dela. E foi uma atividade bacana. O que eu percebo é que os pais acham muito engraçado a forma de ensinar quando é ludicidade. Nossa, tia Mi, com feijão! Meu Deus! Então, assim, para criança de 3 anos, pegar o feijão, fazer o movimento pinça, não é uma coisa fácil. Então, a mãe acaba vendo, nossa, a dificuldade de pegar, colocar no lugar. Então, a gente tem que ter esse cuidado também com os tipos de atividade que a gente está passando para eles, porque tem que ser um contexto que eles gostem, que eles vão abstrair o conteúdo. Você acredita que depois desse tempo aí, os pais, as famílias irão valorizar mais os professores? Eu acredito, principalmente porque eu senti na pele. Algumas mães falaram assim para mim, nossa, mas precisa de tudo isso para eles aprender? Precisa de tudo isso para eles aprender. Nossa, tia Mi, quanta coisa, quanto vídeo, quanta coisa que você segura na mão. E isso não é nem metade do que eu usaria em sala de aula. Sim. Eu trabalhei com eles também. Porque vamos combinar, né, Mi, que é muito mais fácil, até eu penso, que é muito mais fácil gravar a aula do que estar com os 20 meninos lá, não é? Falando ao mesmo tempo. Essa semana também eu trabalhei com eles um vídeo muito bacana, que eu trabalhei a música do Leãozinho. Então, o que eu fiz com eles? Eu confeccionei um fantoche de leão. Uau! Então, eu cantei no vídeo com eles. Eu coloquei a música de fundo, cantei com eles. Depois eu mostrei o vídeo original para eles. Então, eu comecei com a história do leãozinho, a música do leãozinho. E depois eu fui trabalhar com eles as características de cada animal. Então, eu tinha várias imagens e eu ia mostrando. Então, eu falei assim, ó, a tia vai mostrar as figuras
e vocês vão me responder. Então, olha, o que tem aqui? Eu não dava resposta, eu esperava um tempo. Muito bem, um gato. Por quê? Porque se dá o tempo da criança responder, é como se ela estivesse fazendo com você. E aqui, o que tem? Muito bem, é um cavalo. Então, tinha várias imagens. Nós fomos conversando, foi um vídeo que eu fui mostrando as imagens. O que será que é? E eu dava um tempo, uma pausa, para eles poderem estar retornando a resposta. E teve várias mães que falaram, tia Mi, eles acharam que estava ao vivo. Você deu um tempo. Então, assim, a mãe fazendo comida, a criança assistindo o vídeo e respondendo para mim. Então, para a mãe, ele estava, nossa, respondendo ao vivo. E a criança se sente muito próxima de nós dessa maneira, né? Verdade. A VS Marques perguntou se você usa algum aplicativo para editar os vídeos. Eu uso um aplicativo muito simples que chama Viva Vídeo. Ele é muito simples. Eu só coloco o vídeo e a foto, porque eu faço alteração entre imagens, né? Coloco umas coisinhas coloridas para chamar atenção. E é rapidinho, é super simples o aplicativo. Chama Viva Vídeo. Eu acho que é um dos mais simples. Muito bom. Muito Vamos bom. lá. Pode mostrar. Posso mostrar outro? Eu trabalhei com as crianças também. Eu gosto muito de datas comemorativas. Uma das minhas favoritas é o circo. Então, eu faço uma semana de atividades do circo com eles. Como, né, a gente foi pego de surpresa, eu adaptei para fazer com eles. Como que eu trabalhei o circo? Eu tinha alguns personagens na escola que eu trouxe. Aí eu coloquei uma gravata para fazer uma coisa que chama atenção. Uma coisa simples que eu coloquei com eles. Alguns acessórios que eles acham o máximo. Uma tiara. Teve uma criança que falou, tia, quando voltar, você deixa eu colocar a tiara? Então, assim, eles adoram. E como que eu trabalhei essa atividade? Eu tinha umas meias coloridas que eu fui colocando enquanto contava a história. Nós trabalhamos no que tem no circo. Então, eu ia dando um tempo. No circo tem... Tchan, 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 tchan. A criança respondia. No circo tem... tem bailarina, muito bem. Então, nós trabalhamos todos os personagens do circo, as suas características, o que eles vestiam, o que eles usavam. E também, depois, nós trabalhamos para trabalhar a pré-alfabetização, as iniciais. Palhaço. Palhaço começa com qual letra, pessoal? Qual será que é a letra do palhaço, hein? Muito bem, acertou. É a letra P. E bailarina. Quem sabe qual é a letra da bailarina? Você sabe? E dá o tempo da criança responder. Então, todas as aulas é montada em cima de uma ludicidade, que é o principal que a criança tem que entender. Não montem, professores, aula para os pais, e sim para as crianças. Porque senão vocês não teriam um retorno. Muito bem. Ela está perguntando aqui, a Sarita, qual aplicativo que você usa? Acho que é a mesma pergunta, né, que você já falou. Como eu monto o vídeo, eu monto em câmera normal, só que eu faço ele por partes. E depois eu vou juntando. E aí fica um vídeo único. No meu Instagram tem alguns modelos. Se quiserem passar para olhar depois, são essas aulas que eu montei ultimamente. A Nayara perguntou assim, seus alunos têm quantos anos? 5. É a turminha do pré. Pré-escola. Adoro pré. É a turminha antes do primeiro ano. Eles têm 5 aninhos. Muito bom. Pode continuar. Tem mais uma aula que eu deixei separada, que eu trabalhei com as crianças. Poesia. Então, eu trabalhei com eles as poesias de Vinícius de Moraes. Eu só fiz a impressão para eu fazer a leitura com eles. E fiz também as borboletas, né? Azul, a amarela, a preta e a branca, que são a história, a poesia que trabalha as 4 cores. Então, o que eu trabalhei nessa atividade com eles? Nós fizemos a leitura da poesia, depois eu fui lendo com eles devagar por trecho, as cores, quais são as cores que aparecem nessa poesia. E por último, nós finalizamos com borboleta. Começa com qual letra, turminha? Porque a poesia é sobre borboleta. Tia Mi, começa com a letra B. Então, nós fizemos recorde de revista com a letra B. Eles foram me mandando, eles confeccionaram, dentre as 4 cores de borboleta, qual borboleta eles gostaram mais.
Então é uma coisa bem lúdica e que você vai puxando um pouquinho da área que você está trabalhando naquele dia. Muito bom, muito bom. Parabéns, viu, Milena, pelo seu trabalho, pelo seu empenho. A gente vê aí que você realmente faz com amor, com carinho para a criançada. Sua filha também te ajuda, né? Que eu já vi uns vídeos dela Sim, gravando junto às com vezes eu tô você. gravando e ela fica enlouquecida com os personagens, né? Ela fica enlouquecida. Aí eu falo, olha, a mamãe vai gravar, não pode conversar agora. Você tem que ficar assistindo e ver se tá bom. Aí ela fica assistindo depois que eu acabo, porque eu faço vídeo normal. Eu não tenho suporte de celular aqui, não tenho. Não deu nem tempo de sair para comprar, porque fechou tudo. Aqui em casa também, nós não temos mesa. A minha cozinha é uma cozinha americana. Então, eu tenho uma bancada bem alta que a gente janta e almoça. E a minha filhinha tem aquelas mesas infantil de plástico. Como que eu faço para gravar? Eu sento no chão, coloco a mesa dela na frente, o celular parado com a lata de leite dela atrás, que é o que segura o meu celular. E ali eu gravo. Já fiz muito isso. Já fiz muito. É assim que eu gravo. Teve uma professora que me mandou assim: nossa, o seu estúdio deve ser lindo. Eu tirei uma foto da situação que fica na minha cozinha. Porque é no chão mesmo, as minhas coisas eu colo com fita crepe, não tem nada assim muito diferente que a gente não consiga fazer. Aqui em casa, por exemplo, na escola, eu tenho muito material. Eu tenho EVA, eu tenho várias coisas. Aqui em casa não deu tempo de trazer. Então, eu acabo montando, né, de uma maneira mais fácil, porque eu tenho que fazer aula todos os dias. Então, por exemplo, agora eu imprimo e pinto o desenho e fica bonito. Porque se você vê assim, ó, parece que tá vendo? Ó, eu pinto, colo. Parece que é da É da impressora mesmo. impressora. Então, assim, não tinha o palito, a gente coloca um lápis. E você vai adaptando ao que você tem em casa. Milena, muitas professoras me perguntam assim: nossa, qual é a luz que é melhor? Qual o suporte que é melhor? Qual. Todas essas coisas técnicas, e eu vejo elas muito preocupadas com isso, com os utensílios, com o lado técnico, e eu vejo talvez pouca preocupação no conteúdo, que é isso que importa mais, né? Então, assim, você trazer esses recursos diferenciados, que traz um visual interessante já, aproxima a criança, trabalhar a sua tonalidade de voz, hora mais baixa, hora mais alta, isso que chama muito mais atenção do que talvez uma ótima luz Sim, ou um ótimo cenário, sim, né? com certeza. Eu tenho aqui também, eu vou trabalhar com as minhas crianças alguns fantoches que eu não apresentei ainda. Então, são recursos de histórias que eu vou montar, tá vendo? Uhum. Esses personagens eu vou estar trabalhando nas próximas semanas com eles, contando, né, sobre o bicho-papão, o que será que realmente ele tem medo. Vamos fazer uma escrita espontânea. O que o bicho-papão tem medo? Ah, ele tem medo de ficar fechado no armário. Vamos escrever armário? Que você vai trabalhando assim também com eles, de uma forma lúdica, uma pré-alfabetização. Porque a turminha já é a turminha anterior do primeiro ano, né? Então, muitas mães têm medo. Ai, tia, mas não tá vendo letra. E a gente mostra que a gente trabalha assim, mas num contexto não tão tradicional com eles. Milena, explica aqui um pouquinho para a gente, porque tem muitas estudantes de pedagogia aqui também que não têm tanta experiência e talvez elas não saibam o que é uma escrita espontânea. A escrita espontânea, a criança escreve por ela. Então, vamos supor, eu trabalhei a história da borboleta. Aí eu vou falar para a criança, depende da fase. Se for a minha turma, que são 5 aninhos, eu peço para eles fazerem uma escrita espontânea dos personagens. Qual personagem apareceu na história? Então, vamos lá. Apareceu a fada. Muitas vezes a criança vai escrever o F, o D. Isso é uma escrita espontânea. É a escrita dela. Não é uma escrita orientada, é a escrita dela. Isso é escrita espontânea, onde a criança é livremente para fazer a sua escrita. E uma coisa muito interessante, aproveitando o assunto que aconteceu comigo, foi que eu recebi uma criança faz uns 3 anos, e isso me marcou muito. E eu sempre falo em reunião. Eu conheci uma criança na minha sala, ela chegou, e bem naquele dia eu falei para eles, olha, nós vamos fazer uma escrita espontânea. E essa criança me chamou e falou assim, tia,
tem um problema. Eu falei, qual? Eu não sei escrever. E ela falou bem baixinho, num tom de vergonha, como se todo mundo da sala soubesse. Eu abaixei perto dela e falei, como assim você não sabe escrever? Eu não sei, tia, eu não sei escrever, fala baixo. Falei, meu Deus, escreve aí nessa folha 3 palavras que eu quero ver. Aí ela olhou para mim e falou assim, eu vou escrever errado. Falei, pode escrever. A hora que ela escreveu, o que eu fiz? Nossa, que feio, você mentiu para mim, você falou que não sabia escrever. Tia, eu aprendi agora. Eu aprendi agora. Então... Adoro as respostas deles. Melhor. E aquilo me marcou muito, porque naquele momento eu tinha 2 opções. Ou eu trazia a criança para mim e abria a porta para a escrita, ou eu travava a criança ali. Então, a hora que ela escreveu 3 palavras aleatórias, ela não era nem pré-silábica com valor, ela era pré-silábica, ela não tinha nem valor. Nossa, mentira, você mentiu para mim, você sabe escrever. Tia, eu aprendi agora, eu juro por Deus. Então, assim, eles são muito inocentes, né? E a gente, como professor, tem que ser o mediador da situação, tem que ter esse cuidado para mostrar para a criança que não é assim, né? Que realmente ele vai aprender, mas que ele já traz com ele muita bagagem. Sensacional, muito bom. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. A Sarita está perguntando como você faz essa fadinha no EVA? Essa fadinha eu procurei no Google, desenho de fada, eu imprimi, pintei, recortei e colei no fundo de EVA. Mas ela é papel, ó. Ela tá colada no fundo do EVA. Só foi impressa e tanto ela quanto o cavaleiro foi impresso, pintado e colado. Simples assim, Simples né? Assim. Você participa de algum grupo no WhatsApp? Grupo? Ela perguntou se você participa de algum grupo. Com certeza você participa de algum grupo, né? Grupos. Tem que ser mais específica, gente. Assim não dá. Eu participo de vários grupos, né? Grupos de quando eu fiz a psicopedagogia, grupos de psicopedagogos, grupos de professor, vários grupos. Tem um perguntando assim, qual é o seu Instagram? Acho que eu não consigo escrever, né? Fala pra mim aí, é Milena? 4D. Milena Torquato. D. Ah lá, alguém respondeu. Certinho? Certinho. Fui eu. Foi, assim mesmo. Muito bem, vocês têm mais perguntas, gente? Estão falando assim, ó, para você, quanto capricho. Obrigada, meninas. Muito bom. Você tem aí algum recadinho para finalizar, assim, algo que você queira deixar para essas professoras que talvez estão muito agoniadas pelo fato de darem aulas online? Qual é o seu recado, sua palavra de ânimo para esse momento? Olha, o meu recado que eu posso dar para as professoras é que o novo não é fácil, mas também ninguém falou que era impossível, né? Então a gente tem que acreditar no nosso trabalho, saber sobre o conteúdo que você vai passar, porque diante de uma câmera você trava. E assim, pessoal, eu mesma, eu gravo e regravo umas 4 vezes, porque eu assisto, eu olho se eu olhei realmente todo o tempo para a câmera, se há algum barulho, né, no meio da confusão da história que não era adequado. Então, a gente tem que tomar esse cuidado e acreditar. Não é impossível, não é um bicho de 7 cabeças. Nós não precisamos de um estúdio, basta um celular encostado que você consegue dar o seu melhor. E acreditar, porque eu acho que a gente tem que acreditar no nosso trabalho, né? É o que a gente sabe fazer. Então, a gente tem que acreditar. Verdade. É o que a gente sabe fazer. A gente estudou para isso, né? Então, a gente acredita na gente. E se ajudar, eu acho assim que os professores estão se ajudando demais. Eu percebo no Instagram, eu recebo muita mensagem. Ai, me passa essa história. Eu passo a história, o professor aplica da maneira que ele consegue, monta o recurso que ele consegue. Não precisa ser exatamente o meu, porque cada professor tem as suas especularidades, né? Então, assim, a mesma história pode ser trabalhada de diversas maneiras, né? Então, cabe ao professor também buscar essa ajuda. Não estou conseguindo chamar o colega. Olha,
você fez esse vídeo, como que faz? Você tem alguma dica? Eu acho que quando a gente se ajuda, a gente abraça a causa, porque na verdade todos estamos no mesmo barco. Verdadíssima. Olha aqui, a Lucimara perguntou como trabalhar com as crianças menores. Você tem essa experiência? Eu nunca trabalhei com as crianças menorzinhas de 5 anos. Porém, é o que eu sempre falo. Você tem que conhecer a característica da sua idade e adaptar todas as atividades que eu faço, por exemplo, ela pode ser adaptada a qualquer criança. Essa história que eu trabalhei com as minhas crianças, quantidade. Uma salinha menor pode trabalhar quantidade. Eu trabalhei até o 15, pode trabalhar até o 5. Então, é adaptando as situações. A atividade do leãozinho, eu trabalhei as características. Então, cada sala pode trabalhar também. O que o gato é? O pelo dele é branco, você trabalha as cores, ele é fofinho. Então, assim, não existe limite. E sim você entender a sua fase, a sua idade e ver o que está dentro do contexto da sua turma. A minha turma consegue até 15. Ok. A minha turma consegue até 5. Ok. O recurso é o mesmo. O que muda é o que você vai passar para a criança. Isso mesmo, concordo. O Rodrigo ontem, na live, ele até falou exatamente isso, né? Que ele trabalhava o mesmo conteúdo, inclusive com as crianças do fundamental. Sim. Fazendo justamente essa ampliação. É só a questão de ampliar ou, às vezes, diminuir o conteúdo, né? No caso, aí, se forem crianças menores, você trabalha menos itens. Se forem crianças maiores, você pode ampliar a situação. Se você for trabalhar com as crianças, né? Essa história que trabalha-se matemática, o nome da história é O Poder do Sabor. Então, se é uma sala de 3º, 4º ano, você começa a colocar adição, multiplicação, você vai abrangendo. Do mesmo jeito que o conteúdo pode ser trabalhado em linguagem. Vamos escrever o que tinha nessa história, quais eram os pratos prediletos da princesa, o que ela gostava de comer. Ela gostava de bolo, como que a gente escreve bolo? Então, assim, é o mesmo recurso trabalhado em diversas áreas e diversas idades também. Milena, a Sarita está perguntando assim, se você tem experiência com Down em sala de aula. Não, como trabalha com eles? Eu já trabalhei com crianças síndrome de Down, mas no atendimento psicopedagógico, não em sala de aula. Então, E como é que foi trabalhar com ele? Era voltado às atividades para ele só, né? Então, era um momento como a terapia. Eu e ele, essa criança tinha muita dificuldade motora, ele tinha 4 aninhos. Então, nós trabalhamos a pinça, o movimento, que é que a gente começou na outra live. A passar de um recipiente para o outro, trabalhar com a massinha, agulha mais grossa na folha de isopor. Então, é um trabalho voltado para a coordenação exclusiva com ele, terapêutico mesmo. Legal. A Edilene perguntou qual é a música do Leão. Eu acho que é da Maria Gadu, se eu não estou enganada. Mas se você procurar no YouTube, ela aparece várias. E eu peguei uma que tinha bastante imagem de leãozinho. Que era tipo um jogo de imagem. É aquela música do Leãozinho? Gosto muito de você, Leãozinho. Então, essa você procura. Ela é super conhecida. Você coloca no YouTube, existem várias regravações, né? E tem vários contextos. Eu peguei uma que tinha o leão entrava e saía da imagem. Era uma música infantilizada. Tinha o leãozinho pintado, com guache. Era bem legal. Muito bom. Essa mesma, Maria Gadulha, Leãozinho. Muito bom. Então é isso, Milena. Quero te agradecer pela sua presença mais uma vez aqui. Sensacional com as suas dicas, com a sua experiência, que muito agrega a todas nós, né? Muito obrigada. Que Deus continue abençoando, te iluminando. Eu que agradeço. E que essa quarentena termine bem rápido pra gente, né? Precisa, né? Um beijo. Outro.